É maravilhoso estar com você. Devido aos recentes conflitos regionais que podem desencadear em uso de armas nucleares, vamos analisar neste vídeo como os Estados Unidos se comportariam se fossem atacados por inimigos com armas nucleares. Qual será a estratégia adotada para um contra-ataque e suas consequências para a humanidade? Fique comigo até o final e deixe o seu like assim que puder. Então vamos para o vídeo. Nuclear começaria de que a guerra na Ucrânia vire um conflito nuclear. Faria a decisão impensável de lançar armas tão destrutivas. O Norte não parece querer frear seu programa nuclear. Querem mais armas nucleares e torná-las mais letais. Os Execraziwa reagiriam num mundo mudado pela ameaça nuclear. A aliança militar é também um recado aos adversários. Metam conosco, ou sofrerão as consequências. Tem atualmente cerca de 5.550 ogivas nucleares. Ogivas ativas e reservas, prontas ou não para uso. O nuclear dos Ilesemaesa é vasto, um dos mais fortes do mundo. Essas ogivas, a B-83, bomba de gravidade para penetrar bases subterrâneas, é das mais potentes do arsenal americano. Que ainda existam cerca de 650 dessas bombas, embora os números variem. O Ares tem dois tipos de mísseis nucleares, os Minuteman III terrestres e os Trident Zones, lançados por submarinos. Mas são cruciais na estratégia de defesa nuclear dos Estados Unidos. A ação nuclear dos SMCs se baseia na tríade nuclear para garantir sobrevivência e capacidade de resposta. A tríade tem três pilares: ICBMs terrestres, mísseis submarinos e bombardeiros estratégicos. Garante que os EUA possam retaliar, mesmo se um ou dois componentes forem comprometidos. A EUA tem 400 ICBMs operacionais em silos em estados como Montana, Dakota do Norte, Wyoming, Colorado e Nebraska. Silos contêm mísseis Minuteman III, cada um capaz de carregar múltiplas ogivas. Mísseis podem ser lançados em minutos após ordem presidencial e são a base do componente terrestre da tríade. Curiosamente, há 50 silos adicionais que servem como iscas, não contendo mísseis. O ICBM Minuteman III tem alcance de 13.000 km ou 8.000 milhas e pode carregar até 475 quilotons de poder explosivo. A segunda parte da tríade é a frota de 14 submarinos estratégicos classe Ohio dos Imaruá. Submarinos têm mísseis Trident II e são cruciais para a dissuasão nuclear por sua furtividade e mobilidade. Estão em Bangor, perto de Seattle, Washington, e 6 em Kings Bay, Geórgia, perto de Jacksonville, Flórida. O submarino Ohio é movido a reator nuclear, operando até 15 anos sem reabastecimento. Permite patrulhar os oceanos por longos períodos, geralmente 77 a 90 dias antes de voltar ao porto. O submarino leva até 20 mísseis Trident Zones com alcance de 12.000 km ou quase 7.500 milhas. Torna letais é sua precisão incrível, atingindo alvos a 100 metros mesmo a grande distância. O submarino tem poder para destruir um país, sendo crucial para a capacidade de contra-ataque dos ICBMs. Uma parte da tríade inclui bombardeiros e armas nucleares lançadas do ar. Aqui aguardam centenas de bombas nucleares, como a B-83, em bases militares nacionais e internacionais. Bombas podem ser lançadas por aviões como o furtivo B-2 Spirit ou o B-52 Stratofortress. A tríade nuclear forma um sistema de dissuasão que garante resposta a qualquer ameaça nuclear. Assegura que, mesmo após um primeiro ataque, os EUA possam contra-atacar com força avassaladora.
A guerra nuclear, uma escolha devastadora e suicida para qualquer adversário. Imagine um cenário onde um líder desonesto ordena um ataque nuclear contra os EUA. Mais assustador que pareça, há protocolos rígidos para determinar as ações imediatas. O tratamento de um ICBM segue 3 fases distintas. A primeira é a fase de impulso, onde o foguete é lançado ao espaço. Fase, o míssil usa motores para ganhar velocidade e altitude, queimando intensamente. Os EUA usam o sistema infravermelho espacial para detectar lançamentos de mísseis. O sistema avançado identifica a pluma infravermelha do míssil quase instantaneamente. Os terrestres, como a defesa de meio curso, confirmam os dados do satélite. Sistemas verificam os dados do satélite, garantindo que informações espaciais e terrestres confirmem o ataque, melhorando a precisão e reduzindo falsos alarmes. A fase intermediária é quando o míssil atinge seu pico no espaço, viajando a velocidades incríveis, até Mach 20, cerca de 24.000 km/h ou 15.000 km/h. O míssil pode percorrer vastas distâncias ao redor do globo. É a última chance para sistemas defensivos, como interceptores, mirar e destruí-lo antes que reentrem na atmosfera terrestre. Na fase terminal, a ogiva nuclear reentra na atmosfera, rumando ao alvo em velocidades estonteantes. Tão longe, as chances de interceptação são mínimas e o impacto é quase certo. Cenário: o presidente dos ECMARIS tem 10 a 15 minutos para decidir sobre um contra-ataque que pode selar o destino da humanidade. A decisão do presidente para liberar armas nucleares é regida pela regra dos 2 homens, sempre. Se o presidente decidir que os EUA devem lançar armas nucleares, a decisão é comunicada ao chefe do Estado-Maior Conjunto e, através dele, ao Centro Nacional de Comando Militar, frequentemente chamado de sala de guerra, via maleta de emergência presidencial, mais conhecida como bola de futebol. No da bola, há um livro preto com opções de ataque e o biscoito, um cartão com códigos para o presidente confirmar sua identidade. O de opções inclui ataques principais, selecionados e limitados. Primeiro sinal de ataque nuclear, o presidente seria evacuado para o E-4B Night Watch, conhecido como avião do juízo final. A aeronave opera durante uma guerra nuclear, voando alto sobre o país como centro de comando seguro. Equipada para resistir a pulsos eletromagnéticos, EMPs, garantindo comunicação e controle contínuos. Se o presidente ficar incapacitado, o comando passa ao vice-presidente ou outro líder, garantindo que um contra-ataque possa ser ordenado. Ações de conflitos nucleares mostram resultados quase sempre iguais. Armagedon nuclear. A simulação do Projeto de Ciência e Segurança Global de Princeton estimou que uma guerra nuclear EU-Rússia causaria 90 milhões de mortes e feridos em poucas horas. Efeitos a longo prazo, como radiação, causariam centenas de milhões de mortes. A preocupação é com líderes não dissuadidos pela destruição mutuamente assegurada. Os líderes podem escalar tensões até uma troca nuclear, cientes da devastação. Simulações mostram que guerra nuclear, mesmo limitada, causaria destruição massiva. Alteraria fundamentalmente a vida em nosso planeta, segundo as simulações. Embora seja difícil prever a reação dos EUA numa guerra nuclear, um documento sensível desclassificado em 2012 revelou os planos nucleares dos EUA nos anos 60.
Tido como Plano Operacional Integrado Único, ou PSIOP, era o Plano Geral dos EUA para a Guerra Nuclear de 1961 a 2003. O PSIOP mirava principalmente alvos na União Soviética e depois na Rússia, mas incluía também China, Coreia do Norte, Irã, Iraque, Síria e Líbia. O PSIOP, chamado PSIOP 62, foi concluído em 14 de dezembro de 1960 e implementado em 1º de julho de 1961. Havia um plano de guerra com todo o arsenal dos EUA para lançar suas 3.200 ogivas nucleares num ataque maciço contra a União Soviética, China e aliados. O explosivo total dessas ogivas era de quase 8.000 megatons de TNT. Para ter uma ideia, isso equivale a lançar mais de 500 mil de bombas de Hiroshima. A bomba de Hiroshima causou devastação inimaginável. Imagine o impacto de mais de 500 mil espalhadas pela União Soviética e China. Era a estratégia nuclear dos Ikunturu para eliminar a ameaça comunista de uma vez por todas. A execução do PSIOP 62 resultaria em 285 milhões de mortos e 40 milhões de feridos na União Soviética e China. O primeiro PSIOP, baseado na doutrina de retaliação massiva, era pouco flexível e tratava todos os países comunistas como um bloco único. O PSIOP 62 incluía a destruição total da pequena Albânia, pois lá havia um grande radar soviético de defesa aérea que precisava ser eliminado. O secretário de Defesa McNamara expressou preocupação. O comandante Power sorriu e disse: "Bem, Sr. Secretário, espero que não tenha amigos ou parentes na Albânia, porque teremos que destruí-la completamente." Durante 1961 e 1962, o governo Kennedy revisou esse plano sob supervisão de McNamara. Precisava mudar a doutrina de retaliação maciça para a resposta flexível. O PSIOP 63 entrou em vigor em julho de 1962 e ficou quase inalterado por mais de 10 anos. De um ataque único, propôs 5 opções de ataque escaláveis. Soviéticos, bases de mísseis, aeródromos e bases de submarinos. Os alvos militares, longe de cidades, defesas aéreas, bases próximas, centros de comando e, por fim, um ataque em larga escala. À sombra das armas nucleares por décadas, e o mundo chegou perto demais muitas vezes. A nuclear atual, o fim da humanidade pode estar a apenas um erro de cálculo. Então, você acredita que os Estados Unidos ainda possuem sistemas de defesas mais avançados que não são divulgados? Deixe seus comentários. Inscreva-se no canal para receber informações valiosas. Te vejo no próximo vídeo.